Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Olá, bonita! Já por aqui, Vanessa Gomes, diretamente lá da Virtuosas.modo On, já com a gente. E olha só, o que eu gosto mesmo é desse bom dia. Bom dia, Vanessa! Bom dia, bonita! Eita. Bom dia, pastor Welber! Tudo bem? Tudo tranquilo? Glória a Deus, tudo bem? Bora agitar esse dia, bora agitar a Rede 316, pastor? Bora, vamos lá, estamos aqui, vamos que vamos. Então, nesta segunda-feira, começamos então finalmente, né, Vanessa? Na semana passada era pra gente ter estreado, mas aí teve o feriadão, ninguém lembrou, né? E todo mundo cheio de compromissos e acabou que não deu pra gente começar aqui esse bate-papo com você. Olha, e nós já recebemos aqui algumas participações aqui no nosso WhatsApp de pessoas já te aguardando aqui, viu? Dizendo que já estavam aguardando a Van Gomes aqui na rede. Legal, e já estavam na expectativa, né? Então, assim, primeiro eu quero agradecer a você, né? Por estar disponibilizando esse tempo. Agora toda segunda-feira vai estar aqui junto com a gente, com esse bom dia maravilhoso que só você sabe dar. Então, e claro, conversando e vão ser vários assuntos, né? Vários temas aqui e a gente vai, claro, deixar você à vontade para estar comandando esse espaço aqui na 316, tá bom? Então, em nome da equipe, em nome da rede, em nome de toda a nossa audiência, seja muito bem-vinda aqui na 316. Obrigada, pastorzão. Vai ser uma honra poder dividir esse espaço aqui com você. Agradeço a toda a coordenação da Rede 316 pelo apoio, pela confiança, louvando a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado, né? Aonde Deus tem me levado. Uma das minhas maiores orações era que Deus estivesse alargando as minhas fronteiras para que a verdade que Ele tem a nosso respeito como mulheres, como auxiliadoras ideais dos nossos maridos, como mães, como mulheres sábias que constroem as nossas casas, que essas verdades viessem a alcançar o coração de muitas. E Deus tem me dado grandes oportunidades e a Rede 316 é mais uma delas. Agradeço a Deus e estamos aqui para compartilhar verdades vindas do alto, né, pastor? Muito bem, com certeza. E olha só, estamos aí hoje, né? De propósito, esse programa agora podemos dizer assim, né? Foi a possibilidade de nós estarmos estreando esse quadro aqui na rede, foi de propósito nesta semana, né? A gente, claro, pensou inicialmente na semana do carnaval, só que aí depois duas razões. Primeiro que era a semana de carnaval e depois a gente, claro, lembrou que tinha aí que o mês de março é o mês das mulheres. Amanhã, inclusive, comemora-se, né? O Dia Internacional das Mulheres e, claro, esse é o nosso um dos nossos presentes aí para nossa audiência, esse bate-papo com a nossa querida Van Gomes, toda segunda-feira, estreando exatamente na semana do dia aí, do Dia da Mulher, né? E então, diretamente lá do Virtuosas.modo On pra cá, pra Rede 316. Mas antes de você entrar aí no assunto que você acredita que já tem aí reservado pra estar compartilhando aí com todas as meninas e os rapazes também pegando carona, claro, como é que surgiu, eu não sei se eu te fiz essa pergunta lá da outra vez que a gente conversou, mas como é que surgiu o Virtuosas.modo On, Vanessa? Como que é a ideia? Pois Pastor Welber, vou contar para todo mundo agora. Isso. Meu segredo. A verdade é que sou casada, vou fazer agora 15 anos de casada. Sim. E quando a gente casa, a gente replica muito daquilo que a gente aprendeu com a mãe, né? Minha mãe tá me assistindo agora. A gente acaba replicando algumas coisas que aprende com a sogra, a gente vai vendo, né? Sim. Aquelas coisas que elas fazem, como elas agem, como é que organiza a casa, como funciona a agitação de cada uma delas. Mas a nossa casa é a nossa casa, né? Sim. Cada uma tem seu ritmo. E
Depois de que eu assumi a responsabilidade da minha casa, rolou um certo pânico, sabe? Sim. Porque você vê o outro fazendo é uma coisa, mas quando soltam na sua mão, aí é outra, um pouco. O negócio fica um pouco mais sério, se é que você consegue me entender. E chegam alguns momentos que a gente fica meio perdida. Sim. E eu sempre fui uma pessoa muito pesquisadora, eu sempre gostei muito de ler, de pesquisar. E questão de organização, de planejamento é algo que faz o meu coração vibrar, sabe? E eu entendo que Deus gosta também disso. Desde a criação lá do Éden, Deus criou tudo numa sequência, né, específica, né? O nosso Deus, ele gosta das coisas organizadas, tudo com ordem, né? Eu imagino que essa ordem, essa gestão, esse planejamento, que o tempo inteiro a palavra do Senhor vem nos instigando, isso tá um pouco no coração de Deus e eu acho que ele espera um pouco de nós disso também. Aí eu comecei a pesquisar sobre planejamento, sobre organização, sobre mulher, sobre casamento, como eu deveria agir. E a gente tem vários exemplos de mulheres, de esposas extraordinárias na palavra de Deus, a gente tem esses exemplos. Mas tem uma mulher específica que tem, vou dizer assim, Pastor Welber, é o conjunto, sabe? Ela é o resumão de todas as mulheres extraordinárias que a Bíblia narra, com as suas especialidades, com a sua visão, com a sua proatividade, mas tem uma mulher específica ali que, na minha ótica, ela é o resumão de todas elas, que é a mulher de Provérbios 31. E a mulher de Provérbios 31, em algumas versões bíblicas ela é chamada de virtuosa, em outras ela é chamada de mulher exemplar. Ela tinha algumas características e eu decidi modelar alguma delas. Só que lá no texto bíblico só tinha os resultados, não tinha bem a parte prática, a coisa do vamos fazer para poder chegar aonde ela chegou. O marido dela elogia, mas poxa, o que eu tenho que fazer pro meu marido elogiar? O que ela faz pro marido dela elogiar ela desse jeito? O que ela faz para ela ter os negócios de sucesso como ela tinha? Como é que ela faz para ter empregados? Como é que ela faz para delegar? E aí eu comecei a pesquisar isso. Sim. Foi aí que nessa busca eu comecei a ver que essa mulher não era simplesmente uma dona de casa. Comecei a aplicar algumas coisas na minha vida, algumas coisas comecei a ver na vida de outras que estavam trazendo esses resultados e falei, peraí, vamos juntar tudo isso e vamos começar a espalhar essa notícia. Foi daí que eu criei esse perfil no Instagram, que é o virtuosas.modoon. Mas por que o modo on? Porque, sabe, Pastor Welber, muitas de nós, mulheres cristãs, antigas de igreja, para não dizer que somos velhas, porque mulher não fica velha, mulher fica madura, né? A mulher não fica velha, ela fica antiga, fica mais, né? Ela fica vintage, né? Nós, mulheres vintage de igreja, a gente acaba às vezes ouvindo algumas mentiras que nós mesmos dizemos para nós mesmas. E uma delas, vou dar a minha opinião aqui particular, é de que a mulher de Provérbios 31 é uma utopia. Eu não acredito que Deus tenha permitido todos esses resultados ali para que eu tivesse inveja dessa mulher. Eu acredito que Deus colocou todas as capacidades em mim, todas as mulheres, porque o nosso Deus não faz essa distinção. Ele capacitou todas nós, mas no primeiro verso, né, no primeiro verso do trecho, né, no verso 10, diz que ela está escondida, ou talvez perdida, e feliz é quem a acha. Mas essas características estão dentro de todas nós, e às vezes só está faltando ativar o modo on, porque tá muito off, entendeu? Sim. Sim. E aí a gente está trabalhando dessa forma. Eu tento trazer diariamente nas lives, nas conversas, no conteúdo lá no Instagram, no conteúdo no YouTube,
formas, estratégias, dicas, ferramentas para que nós, mulheres, venhamos a ativar o modo virtuosa que existe dentro de nós, que Deus nos capacitou para ser. E assim a gente consiga abençoar a nossa casa, sermos mulheres sábias que constroem, não como tolas que destroem. E assim eu tenho trabalhado, e é esse o objetivo que eu venho aqui agora na Rede 316 compartilhar também um pouquinho do que eu tenho pesquisado. Muito bem, então tá aí, ó. Então a partir de hoje, né, a gente toda segunda-feira você vai estar sabendo como que você, né, dentro desses diversos temas aí, né, que com certeza a Vanessa já destrinchou lá no Instagram, e eu acredito que ela vai estar compartilhando com a gente aqui também. Então, você, mulher, vai estar sabendo aí, não é? Ou sabendo, ou pelo menos aprendendo, como ela muito bem diz, como colocar em prática algumas coisas da mulher lá de Provérbios 31, não é isso, Vanessa? Isso aí. Agora deixa eu falar uma coisa aqui pros rapazes, pros maridos, né? Sim. Porque atrás de uma grande mulher tem um grande homem, um sacerdote que apoia, que orienta, que direciona. E é muito importante para os maridos também terem um pouco do conhecimento do que nós vamos compartilhar aqui, sabe, pastor Welber? Para que eles entendam, porque sair da zona de conforto, sair daquilo que é comum, porque nem sempre o que é comum é o normal, né? Comum é o que todos fazem, mas será que é aquilo que Deus havia planejado para nós? Às vezes não é. E é muito importante estarmos juntos, maridos e esposas, né? Para que a coisa ande, a coisa aconteça. E o resultado dessas transformações de mentalidade, como Paulo nos orienta, né? Para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, essas transformações aconteçam, a gente precisa entrar em acordo em alguns momentos. E esse acordo tem que ser entre marido e mulher. E se os rapazes, os maridos, estiverem aqui ouvindo o que a gente está compartilhando, vai ser mais fácil entrar em acordo, vai ser mais fácil impulsionar as suas esposas, encorajar as suas mulheres, para que elas efetivamente apliquem aquilo que a gente vai tentar compartilhar aqui de forma bem didática, de forma prática, para que a gente tenha uma casa de bênção, onde o Senhor tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita. E então é importante também que os maridos escutem um pouquinho do que a gente vai compartilhar aqui para poder apoiar. Nós vamos falar sobre equipe familiar, porque a casa não é só da mulher, é de todos que moram ali. E se os maridos estiverem aqui ligados, entendendo o movimento que elas estarão fazendo, em nome de Jesus, eu creio, dentro das suas casas, a coisa vai ficar bem mais legal, viu, pastor? Muito bem, muito bem. Essa semana eu estava vendo um pastor, né? Ele comentando, um pastor bem famoso aqui no Distrito Federal, e também ele interage muito nas redes sociais aí e tal. E aí ele falou até assim, ele falou, olha só, quando Eva foi feita, né? Antes de ela vir, Adão, ele já se virava no sentido, ou seja, ele já tinha os seus afazeres domésticos, né? Então, ele já fazia as coisas, né? Então, depois veio Eva, não é? Então, ela veio ali e tal para auxiliar tudo e tal, mas não fica dizendo aí que os homens não podem ajudar a mulher dentro de casa, dentro de toda essa demanda que tem dentro de casa, não, que isso é balela, né? Então, é mais ou menos isso que ele falou aí. Agora, então, você tá aí mais ou menos reforçando também o que esse pastor falou, dizendo para os homens, olha, estejam atentos, né? Por quê? Porque vocês também fazem parte desta casa, por favor, né? Então é mais ou menos isso aí. Mas, Vanessa, hoje então você já tem aí um tema a desenvolver, a desenrolar por aqui ou não? Tenho sim. E antes de eu compartilhar sobre a temática de hoje, sim, eu quero pedir para toda a nossa audiência para mandar as suas perguntas, mandar também sugestões de temas, as questões que você enfrenta aí na sua casa, para poder a gente ter o que conversar por aqui também.
lá na rede social também, no Instagram, você pode mandar mensagem. Nós temos um grupo no Telegram também, você pode compartilhar por lá também, para que a gente consiga trazer, como eu posso dizer, pastor Welber, com bastante qualidade, tudo que você precisa aí, o máximo que a gente puder. Lógico que aqui nós não somos um oráculo de sabedoria, mas a gente pode pesquisar junto, né? E encontrar soluções juntas. Entendeu, pastor? Então fica aqui o pedido, você que está nos assistindo, está nos ouvindo nesse momento, manda sua mensagem, manda sua sugestão, sua opinião é muito importante para que a gente consiga crescer e desenvolver. E compartilha o aplicativo, compartilha o programa para que a gente consiga uma audiência maior e consiga abençoar muitas famílias. Não é, pastor? Isso mesmo, Vanessa, isso mesmo. Olha, então, para você que está aí acompanhando a gente, né? Nós já estamos aqui com a nossa querida Van Gomes. Você já pode correr também lá no Instagram, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer, vai lá, abre virtuosas.modoon e você vai ver o tanto que é bacana demais esse canal da Van Gomes. Então, fica à vontade, Vanessa, para você trazer aí para nós a temática de hoje, por favor. Show de bola. Meninas e rapazes, o tema de hoje é dona de casa? Não. Administradoras do lar. Da onde eu tirei esse pensamento? Por que estou trazendo essa temática hoje para vocês aqui? É o seguinte, quando a gente se vê dona de casa, a gente tem uma certa postura. Mas quando a gente se encontra diante do espelho e visualizando a administradora do lar, a gente começa a se posicionar diferente, a falar diferente, a agir diferente. Enquanto eu estava lendo sobre a mulher de Provérbios 31, eu comecei a perceber que ela tinha algumas coisas, ela tinha algumas atitudes, porque os resultados são frutos de atitudes. Ela tinha alguns resultados que eu na minha casa não tinha. Muitas das vezes eu não tinha porque eu não tinha tempo para agir do jeito que ela agia. Gente, que mulher é essa? Eu acho que o dia dela deveria ter 36 horas. Ou 48 até, era um dia duplo e eu nem sabia, porque ela conseguia empreender, ela conseguia dar atenção para o marido, ela conseguia cuidar dos filhos e ter filhos que são reconhecidos socialmente, ela cuidava das coisas da casa. E aí, um dos primeiros segredos que eu observei foi, poxa, ela acorda antes do sol nascer, por isso que ela tem tempo. Ah, mas ela também, a lâmpada dela não se apaga durante a noite, a mulher vira a noite acordada, só se for assim. Mas na verdade não é. E um dos maiores desafios que eu acho que nós mulheres hoje temos é de não apenas lermos a Bíblia, mas estudarmos, nos aprofundarmos para que a gente consiga realmente entender todas as estratégias que o nosso Deus, o nosso Pai amoroso, Ele nos deixa na mão para que a gente consiga viver uma vida abençoadora, uma vida com muitas alegrias aqui nessa terra, apesar das aflições que nós vivemos. E eu comecei a estudar, a investigar sobre a mulher de Provérbios 31 e, gente, eu descobri que ela não era dona de casa. Porque não vi aqui especificamente falando sobre ela. Lavou a roupa, passou a roupa, fez a comida e limpou, passou o pano e esfregou. Eu comecei a ver coisas que normalmente nós, donas de casa, como era intitulado a maioria das mulheres responsáveis pelo lar, fazia. Ela tinha algumas atitudes diferentes. Ela tinha algumas características que, se você puder parar um pouquinho diante do espelho, você vai ver que você também tem. Talvez esteja em modo off e não em modo on. A verdade é que Deus colocou a mulher de Provérbios 31 para nós aqui, para que nós pudéssemos modelar, copiar, imitar, ter os mesmos resultados. E aí você vai dizer para mim assim: Vanessa, desculpa, querida, mas
impossível ser essa mulher, mas existe um Deus que nos capacita. E segundo Paulo, apóstolo, ele diz que nós podemos todas as coisas porque ele também podia todas as coisas em quem? Naquele que o fortalecia. Minha irmã, eu e você podemos sim sermos achadas como a mulher de Provérbios 31 se nós nos apoiarmos no Senhor, porque é Ele quem nos fortalece, é Ele quem traz todas as estratégias, é Ele que vai dizer faça, é Ele quem vai dizer não faça, é Ele quem vai dizer fale agora, é Ele que vai falar menina, fica calada. É assim que a coisa vai funcionar. E eu 10h39 em Brasília. Agora sim, voltou. Oi, Vanessa. Oi. Cortou aqui o teu áudio, mas pode continuar. Mas aonde parou? Só para eu pegar o gancho. Não parou agora, você ia falar, você falou você estava falando acho que das características? Das características, acabou de cortar, foi 5 segundinhos. Então, ótimo. Vou falar da primeira característica, que às vezes a gente esquece, é que essa mulher é humana. Ela é real. Ela tem TPM, ela tem hormônios à flor da pele, ela fica cansada, ela fica com dor nos músculos, nas juntas, ela se vê às vezes feiosa na frente do espelho. Ela é uma mulher real, ela é uma mulher como eu e todas as outras do sexo feminino que Deus havia criado. Aqui no texto de Provérbios 31, do verso 10 ao verso 31, estão destacados aquelas características que nós podemos potencializar, desenvolver. Tudo que tem de resultado aqui são coisas que é possível para a gente desenvolver, mas talvez falte um pouquinho só de dedicação ou até de gestão. E quando a gente pensa em gestão, meninas e rapazes, a gente fala de escolhas. É saber o que é importante em determinado momento. E quando penso em mulheres que fazem escolhas importantes, não tem como a gente não pensar em quem? Em Maria e em Marta. Quantas vezes a gente se foca nas atividades domésticas e deixamos o que é realmente importante de lado. Mas a gente precisa pensar com muito carinho naquilo que realmente é importante. O que realmente é importante? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas. É importante eu cuidar dos filhos, cuidar do meu marido, dar atenção para ele. E muitas de nós mulheres às vezes focamos tanto em deixar a pia vazia, não ter nenhuma vasilha lá dentro, as roupas impecavelmente passadas, e investimos tanto tempo nisso. Não que isso não seja importante, mas naquele determinado momento que você elegeu, será que realmente é importante? E é sobre essas questões de escolha que nós visitamos. Voltou o áudio? Alô? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem aí? Perfeito, Vanessa, perfeito. Pode continuar. Então, nós precisamos eleger essas escolhas e o momento certo da gente continuar agindo, da gente continuar atuando, da gente continuar trabalhando. Agora é hora de eu cuidar da casa, agora é hora de eu cuidar do meu marido, agora é hora de eu voltar a minha atenção para os meus filhos. Escolhas. Agora deixa eu voltar na temática. Se eu me vejo como dona de casa, eu começo a me ver mais como operária do que como gestora às vezes. Eu tenho às vezes até aquela mania, se me vejo como dona de casa, aquela mania de dizer assim, olha, se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não botar a mão, vai ficar ali e ninguém vai fazer. Minha irmã, será que isso é realmente verdade? Ou será que nós estamos deixando passar batido uma característica muito importante da mulher de Provérbios 31, que é ensinar com amor? Se você tiver com a sua Bíblia aí por perto,
porque aqui o nosso objetivo é trazer conceitos bíblicos para a nossa prática doméstica. E lá no texto de Provérbios 31, lá no verso 26, diz que ela ensina com amor. E quando eu penso em amor, eu penso em 1 Coríntios 13. Paciência, não buscando os meus próprios interesses, sabe? E esse ensinar, às vezes é necessário dentro de casa. E a nossa sociedade às vezes não permite que a gente venha ensinar com essa paciência que é necessária. Sabe como é? Outra questão importante que está no mesmo verso, falar com sabedoria. Às vezes nós não somos ouvidas dentro dos nossos pedidos dentro de casa, porque a gente não está falando com sabedoria. A gente está falando com autoritarismo e não com autoridade. Tira o pé do meu sofá, sai da minha cozinha, olha o que você está fazendo na minha cozinha. Se você parar para pensar, você tem colocado na mão de si mesma sem pensar. Se você diz que a cozinha é sua, aqueles que passam por ali não se vêem responsabilidade de agir ali. Cuidado com a minha louça. Peraí, a louça não é sua, minha irmã, a louça é nossa, é da casa. Cuidado com o meu sofá, tira o pé do meu sofá. Minha irmã, o sofá não é seu, o sofá é de todos da casa. O desafio que trago para todas nós hoje é mudarmos a nossa percepção e assim mudarmos a nossa atitude e a nossa fala. A casa não é sua, minha irmã. A casa é nossa, é sua, dos seus filhos, do seu marido. A cozinha não é sua, minha irmã. A cozinha é de todos. E talvez só de mudar essa sutil atitude de falar nossa em vez de minha, as coisas comecem a mudar aí na sua casa. Você vai começar a trazer para os que estão ouvindo aquela responsabilidade. Peraí, mas essa cozinha aqui tá bagunçada, mas ela é minha também. Esse sofá aqui eu não vou botar o pé porque ele é meu também, eu vou cuidar. Aquilo que é meu eu cuido melhor. Aquilo que é meu eu quero que dure mais tempo. Talvez a gente esteja falando com falta de sabedoria, falando impensadamente, falando com ansiedade e ensinando com autoritarismo e não com autoridade. Porque quem fala com autoridade transmite aquilo que precisa ser feito e é entendido com muito mais facilidade. As pessoas engajam quando a gente fala com autoridade. Faz sentido para todos nós aqui que estão me ouvindo? Vocês vão me falando aí, tá, pastor Welber? Se faz sentido para você também. Tranquilo. Então vamos lá. E aí eu comecei a destacar aqui algumas características da mulher de Provérbios 31 e eu peço que você pegue uma caneta, um papel aí e anote para que você não se perca e foque agora em desenvolver essas habilidades hoje, se olhando no espelho e pensando, não sou dona de casa, eu não sou operária aqui, Deus está me chamando para um novo tempo dentro da minha casa, onde eu vou ser a administradora, aquela que gerencia. Aí você vai começar a enxergar a sua casa como um espaço que você precisa gerenciar, administrar. Primeiro passo, o gestor, ele não faz sozinho, ele faz através das pessoas. E você precisa delegar essas funções que estão aí na sua mão, que às vezes, pelo perfeccionismo, pela ansiedade, pela pressa, ou até querendo proteger, a gente tira das mãos daqueles que estão à nossa volta. E quando a gente tira da mão deles, podem acontecer duas coisas importantes, duas coisas interessantes. Importantes não, interessantes. Se você tira da mão do outro a possibilidade de fazer algo, você pode protegê-lo de se ferir, mas também impede ele de aprender a lidar com aquela situação. Vou dar um exemplo claro aqui para ver se eu consigo ser bem didática. Uma faca. E você pega o seu filho de 5 anos e vai ensiná-lo a partir o pãozinho para passar o requeijão no pãozinho. Você pega uma faca e entrega na mão dele. Você vai entregar uma faca afiada de ponta? Claro que não.
Você vai pegar uma faca sem ponta, vai ensinar ele como deve cortar para que não corte a mãozinha. Olha, filho, você vai apoiar no prato. Ah, Vanessa, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Mas ensinar precisa dedicação, precisa tempo, precisa paciência. E aí, se você faz por ele, ele não vai aprender como fazer. Se você pede para o seu marido lavar a louça e aí ele não vai lavar do jeito que você lavaria, e não permite que ele lave depois, ele nunca vai desenvolver habilidade a ponto de chegar talvez no seu nível hard de lavar louça. Se você não pedir para o seu marido dobrar as roupas do varal para te ajudar, para fazer parte, porque na verdade ele não tem só as suas roupas, tem a roupa dele também muitas vezes. Você não vai permitir que ele aprenda a dobrar, colocar roupa, retirar roupa, colocar na máquina. Então é importantíssimo que nós aprendamos a delegar as funções. Porque quando a gente delega, a gente permite que os outros desenvolvam. Mas aí, como é que a gente vai fazer para delegar essas coisas? Por exemplo, um bom gestor, ele delega de acordo com a capacidade de cada um. Eu não posso botar uma pessoa que tem capacidade, pensando no meio empresarial, eu não posso pôr uma pessoa que tem muita habilidade em comunicação para trabalhar sentado na frente de um computador, recebendo e-mails e mandando e-mails. Se é uma pessoa eloquente, que fala bem, eu tenho que botar essa pessoa no setor de telemarketing. Eu não posso botar uma pessoa desorganizada para trabalhar no almoxarifado, porque ela vai bagunçar todo o estoque. Eu tenho que pensar na capacidade da minha equipe para que eu consiga delegar as funções. Meu filho mais novo, do meio, na verdade, ele tem 5 anos, o Miguel. E o Miguel, ele já tem algumas habilidades. Ele, por exemplo, ele consegue recolher os brinquedos que estão jogados. Ele tem capacidade para isso. O meu filho mais velho, o Samuel, por exemplo, hoje, ele já consegue, por exemplo, fritar o ovinho dele do café da manhã. Ele já tem essa habilidade, ele já consegue fazer isso. No primeira vez, quebrou meio esquisito, mas agora ele já está conseguindo quebrar o ovo direitinho. Se eu não permitisse delegar, se eu não tivesse permitido que ele experimentasse, talvez ele não desenvolveria. E muitas das vezes nós mulheres estamos sobrecarregadas, porque ensinar dá trabalho, porque delegar às vezes vai demandar o tempo da didática que a gente não tem. Por que a gente não tem? Porque a gente está fazendo coisas que a gente poderia estar delegando ou até postergando. Mas esse é tema para um outro dia. Voltando a falar sobre a nossa visão como administradora. Então, a administradora é aquela que enxerga a equipe e faz através das pessoas e não faz sozinha. Aí eu comecei a pegar o texto da mulher de Provérbios 31 e comecei a destacar as suas qualidades. Primeira qualidade que se destaca logo no princípio de tudo, lá no verso 11 do texto, diz que ela é confiável. O marido confia plenamente nela. Não confia só até a página 3. Ele confia quanto ao orçamento, ele confia quanto à qualidade do alimento, quanto ao gerenciamento das atividades, quanto à pontualidade. Ele confia suas emoções, ele confia seus pensamentos, ele confia sua vulnerabilidade. E muitas vezes, irmãs, nós não estamos sendo pacientes com os nossos maridos, impedindo, inclusive, deles não serem tão abertos conosco. E a mulher de Provérbios 31, ela era assim. Ela era confiável. O marido dela conseguia, sim, falar, ouvir, fechava os olhos e deixava ela fazer o que precisava ser feito. Por quê? Porque eles se viam como um. E hoje Deus está nos chamando para sermos um pouco mais confiáveis. Te pergunto, minha irmã, como é que você reage diante das falhas do seu marido? Será que você tem se posicionado como uma auxiliadora idônea que levanta,
Será que você tem sido exerquenegdo na vida dele? Ou você tem sido uma mãe que vem com a chinela na mão para corrigir diante dos erros que ele comete? Que Deus nos levante como mulheres ideais que impulsionam nossos maridos, que levantam os nossos maridos a ponto deles serem respeitados diante da sociedade, como era o marido da mulher de Provérbios 31. Mas ela tinha outras características, vou elencar todas aqui. Outra coisa que ela era provedora do marido, dos filhos. Ela preparava o alimento. Repara no verso 11 que diz que o marido não tinha falta de nada. Ele não sentia falta de nada. Seu marido tem sentido falta de quê, minha irmã? Presta atenção. Ouça o que ele tem dito. Você está ali perto dele. Deus permitiu que você se casasse com ele para que vocês fossem um e assim completos em Cristo. Vamos lá, continuando, a mulher de Provérbios 31, ela tinha atitudes de bondade. Ah, minha irmã, isso não é fácil para ela não, como também não é fácil para nós. Mas ela era dedicada em ter ações de bondade, que diz o verso 12. Ela fazia o bem, não o mal. Não eram as vezes que ela era valorizada, não era quando ela era reconhecida pelo marido, quando era no aniversário das pessoas. Não, ela fazia atos de bondade todos os dias da sua vida. Aí você vai falar assim: ah, Vanessa, mas os daqui não estão merecendo não. Minha irmã, Deus te chamou, Deus te colocou nessa família para você ser bênção. E não para você ser Espírito Santo aí. Espírito Santo que convence do que é pecado, do que é certo. Não é você, minha irmã. Você foi colocada aí para ser a bênção aí, para você ser a intercessora do seu lar. Então, faça como se fosse para o Senhor. Ele não está merecendo, não cabe a você julgar, minha irmã. Cabe a você ter atitudes de bondade. E vou dizer uma frase que rola aí nas redes como uma frase que viralizou. Tudo muda quando você muda. Tudo muda quando você muda. Se você começar a ter atitudes de bondade, isso vai se voltar a seu favor, minha irmã. Experimente. Ela tinha outras atitudes. Ela era seletiva. Ela não pegava de tudo. Ela separava, ela sabia escolher o linho e a lã. Ela era habilidosa com as mãos. E aí muitas chegam para mim, às vezes, e falam assim: ah, mas Ivan, eu não tenho essa habilidade aí de fazer essas coisas não. E eu não sou boa na cozinha. Minha irmã, você não precisa ser boa em tudo. Mas olhe para o que Deus colocou na sua mão como habilidade e desenvolva. Às vezes você não é boa na culinária, mas você é boa na costura. Às vezes você não é boa na costura, mas você é boa na dobra. Às vezes você é boa nos temperos, às vezes você é boa no trabalhar com comida salgada, às vezes você é boa na organização, às vezes você é boa com o cuidado com as pessoas, no ouvir. Deus nos deu capacidades. Mas muitas das vezes a gente olha a mão da que está ao nosso lado. A gente vê o que a outra está fazendo. Enquanto isso, o talento que está nas nossas mãos está escondido. E a gente precisa pensar nisso. O que Deus colocou na minha mão como habilidade para fazer? Minha habilidade é falar, que eu fale. Se a minha habilidade é trabalhos manuais, que eu desenvolva as minhas habilidades. A mulher de Provérbios 31 desenvolvia as suas habilidades. Outra coisa muito marcante, que olha, eu já ouvi vários desenvolvimentos a respeito dessa mulher de Provérbios 31, sabe? Já ouvi muitos textos a respeito dela, muitas pregações. E quando chegam no verso 14, que diz, eu vou ler aqui o texto que está na minha mão, na Nova Versão Internacional, que diz assim, ó: como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Certa vez eu ouvi uma pregação
que a pessoa que estava falando sobre esse verso disse que ela era grande, pesada, comparando a mulher com um navio. Mas eu, quando li esse texto, eu vi uma outra coisa e eu quero compartilhar com vocês. Ela trazia de longe as suas provisões como navio mercante. Um navio mercante é um navio que faz negócios. Ele pensa no custo-benefício, ele pensa no valor, ele negocia. Ele não compra em qualquer lugar. Ele sabe onde estão as ofertas, ele sabe o dia da promoção da carne, ele sabe o dia que a feira vai estar melhor, o horário da feira. O que mostra para mim aqui é que bem provável que essa mulher tinha um orçamento familiar sempre positivo. Por quê? Porque ela comprava ponderando os locais onde ela ia. Lógico que às vezes a gente está na emergência, a gente compra no mercadinho da esquina e tá tudo bem, mas isso não era uma constante. Era uma mulher planejada financeiramente. Ela sabia onde as provisões estavam no melhor preço, na melhor condição, o que era melhor para o consumo da família. Ela pensava assim. E às vezes a gente está falhando com isso. O orçamento da nossa casa está sempre apertado porque talvez a gente não esteja parando um tempinho, deixando aquela roupa ali para passar, para sentar e anotar e pensar e calcular o orçamento, as compras. E a mulher de Provérbios 31 fazia assim. Outra coisa que ela era disposta, não dava lugar à preguiça, é o que está no verso 27. E no verso 15 diz que ela acordava antes do sol nascer. E aí eu pego no pé de algumas que dizem para mim assim, olha, eu trabalho com mulheres há mais de 6 anos, diretamente com mulheres. E quantas, quando eu vou fazer a live às 5 da manhã, que a gente faz a nossa devocional juntas lá no Instagram, Virtuosas Modo On, manda mensagem para mim no direct e fala assim, Van, 5 da manhã, Van? Pois é, minha irmã. Mas você experimenta acordar antes do sol nascer e você vai ver como o seu dia vai aumentar. O dia útil do seu dia vai aumentar. Van, mas se eu não dormir às 7 horas por noite, eu não sou ninguém no dia seguinte. Se programa então para dormir um pouco mais cedo. Uai, peraí. Mas você quer que eu durma mais cedo? Mas a mulher de Provérbios 31 não deixa a sua lamparina acesa durante a noite toda? Ela é a última a dormir, Van. Pois é, mas um dia estudando sobre esse texto, eu descobri que neste ponto não é exatamente falando sobre trabalhar até tarde, minha irmã. Quando em Provérbios 31, aqui no verso, deixa eu dizer para você qual é o verso, que eu tô aqui com a minha Bíblia na mão, que fala que ela fica com a luz acesa até tarde. Me perdi aqui no texto. Achei. Verso 18. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Algumas disseram para mim assim, tá falando sobre o vigor sexual, que ela tá animada durante a noite. Outras falaram, não, é porque ela trabalha durante a noite, ela vira a noite trabalhando, esforçando. Pois é, minha irmã, mas existe uma outra questão. O azeite que deixava as lamparinas acesas, ele custava um valor. E a mulher de Provérbios 31, ela era tão organizada, tão ponderada, tão equilibrada nos seus gastos, que ela conseguia manter azeite suficiente para manter a sua lamparina acesa durante a noite toda. Ela sabia consumir os recursos que estavam na sua mão. E era interessante que em algumas casas daquela época, que você passava e via a lâmpada acesa, significa que ela podia gastar o azeite para alimentar a lamparina durante a noite. Era uma pessoa com um poder aquisitivo maior, porque ela tinha combustível suficiente para manter a sua luminária acesa. Agora, aqueles que estavam com a luz apagada é porque não podiam deixar a sua lamparina acesa durante a noite.
Esse verso me diz que ela sabia consumir os recursos que tinha. Esse verso diz para mim que eu, como uma mulher sábia, eu preciso saber onde eu estou gastando os recursos que estão na minha mão. Eu preciso pensar para que eu tenha sustento durante todo o dia e também durante a noite. Ela era uma mulher prudente, ela sabia avaliar. Antes de comprar, não comprava por impulso. Ela avaliava o terreno, ela avaliava o linho, ela avaliava o algodão, ela comercializava, ela fazia negócios, ela empreendia, porque no terreno que ela comprava, ela plantava ali vinhas e dali ela produzia mais e gerava comércio. Era uma mulher visionária. Vanessa, onde eu vou ter tempo para empreender? Elegendo as prioridades, parando de enxergar a sua casa como quem é uma operária e passando a enxergar como uma administradora. Outra coisa importante, ela era extremamente dedicada. Olha o que diz o verso 17: entrega-se com vontade ao seu trabalho. Ela não faz por obrigação, ela tem desejo em fazer. Minha irmã, às vezes você não está com essa gana de fazer as coisas na sua casa porque você está fazendo o que não é para você fazer. Já experimentou distribuir as tarefas aí? Mas meus filhos vão reclamar porque eles não veem positividade naquilo que eles estão fazendo. E isso cabe quem? A mulher sábia, ensinar com amor para que eles consigam enxergar a casa não como dela, mas como nossa. Estão compreendendo? E ela tem outras características. A mulher de Provérbios 31, ela é organizada, ela é acolhedora, ela tem tempo para fazer ajudas sociais. Ela acolhe o necessitado, ela ajuda aquele que precisa. E quando a gente pensa em ajudar o necessitado, ela não ajuda só aquele que está precisando de pão, de alimento. Às vezes o necessitado de ser ouvido, às vezes necessitado de atenção. E da onde essa mulher tira tanto tempo? Elegendo as prioridades. E tantos outras características ela tem, e é sobre essas características que a gente vai desenvolver. Mas a minha fala hoje para você é a seguinte: minha irmã, enxergue a sua casa como uma administradora. Foi para isso que Deus colocou você do lado do seu marido, que é o seu cabeça, que vai trazer a vontade de Deus para sua casa e seja a auxiliadora ideal para com ele. Se você for apenas uma operária, você vai se esgotar e não vai desenvolver aqueles que estão à sua volta. Quando você desenvolve os que estão à sua volta, você não abençoa só a sua casa, mas abençoa o filho dos seus filhos, o casamento dos seus filhos. Você abençoa gerações, porque as novas famílias vão vir com uma ótica diferente. Não é aquela que bota a mulher com a barriga no fogão, mas aquela onde a casa se torna um lar aconchegante, onde todos têm as suas responsabilidades. Hoje de Start, eu quero trazer esse pensamento: você não foi chamada por Deus para ser a dona de casa aí, você não é a operária. Deus está te convidando para um novo momento na sua vida, como responsável por esse lar, junto com seu marido, sendo uma boa administradora. E para isso Deus te deu todas as capacidades. Talvez estejam escondidas. Você precisa ligar o modo on aí. E estamos juntas aqui para fazer isso. Ok? É isso, pastor. O que você conseguiu absorver? Ô, minha querida, olha, primeiro que eu acho que já tinha alguns homens aqui mandando recado pra gente dizendo o seguinte: fala a Deus.
Amém! E tem algumas mulheres aqui, claro, dizendo que agora a coisa vai ser diferente a partir de hoje, né? Que muita coisa aí tem mudando já a partir de hoje, já estão no modo on, né? Então aqui tem algumas, né? Cadê? Teve uma das nossas ouvintes aqui que ela mandou um recado pra gente dizendo o seguinte, que ela já está em modo on, já está em modo on, aprendendo muita coisa hoje aqui com você, né? Então tenho certeza que vai ser que tá todo mundo sendo abençoado. Eu vou esperar aqui o feedback do povo mesmo, né? O povo mesmo que tá aqui mandando. Curiosa de saber. Olha só, deixa eu ver aqui, a Rosângela, deixa eu ver se foi a Rosângela tá lá em Petrópolis e ela falou o seguinte, aprendi muito com muitos us. E ela falou, bom demais. A Rosângela que tá lá, ela é de Pedro do Rio, né? Rosângela lá de Pedro do Rio, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tá plugada lá com a gente. A Luciana, deixa eu ver aqui o que é que a Luciana tá falando aqui pra gente. Meu WhatsApp tá meio lerdinho, então não tô conseguindo abrir aqui a Luciana, mas a Berê Ribeiro tá plugada com a gente aqui também, tá ligada aqui na Samambaia, aqui em Brasília. A Sandra Neves também, deixa eu ver aqui o que a Sandra tá falando. A Sandra também tá lá no Rio, ela tá falando que palavra abençoada, tá plugada com a gente, a Sandra lá no Rio de Janeiro, né? E falando em Rio de Janeiro, né? Já que o pessoal de Petrópolis e a Sandra que é lá de Casimiro de Abreu, lembrando que a Van, ela é carioca, né? Apesar de que você mora no Espírito Vila Santo. Velha. Em Vila Velha, né, Van? Isso, no Espírito Santo, mas sou carioca, né? Tem um jeito, carioca tem seu jeito, né? Então tá aí, e o povo carioca também, claro, marcando presença. Ela tá dizendo, a Yara tá dizendo o seguinte, a Yara tá lá em Sergipe, ela tá dizendo que programação boa. Ela falou que tá aqui ligadinha, que Deus abençoe a sua vida, Vanessa, e toda essa equipe. Então tá aí, a Yara também mandando recado aqui pra você. A Gercia Leixo, ela tá falando o seguinte, que bênção é esse programa. Deparei com ele agora e só ouvindo coisas muito sábias, parabéns. Então tá aí, essa foi a Gerci. A Laurimar aqui mandando as mãozinhas, batendo palma, dizendo amém. A Vanderleia Dias também passou por aqui. A Vanderleia, deixa eu ver onde que a Vanderleia tá. Tá lá também no Rio de Janeiro, né? Tá lá plugada com a gente no Rio de Janeiro. Ela tá dizendo o seguinte, estou ligadinha, ouvindo o programa Virtuosas Modo On, que Deus abençoe esse projeto. Então tá aí, a Vanderleia, deixa eu ver onde que tá mesmo a Vanderleia, onde é que eu falei que ela tava mesmo, que agora já esqueci. Tá lá, tá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, da Igreja Batista lá de Sarapuí, no Rio de Janeiro. Então tá aí, deixa eu ver quem mais, a Rose Claire, ela é católica, pelo que eu entendi aqui. E ela que legal! Não é a Rosiclé, perdão, não é a Rosiclé, porque eu vi alguém aqui falando que estava numa paróquia, que ela é da paróquia Nossa Senhora de alguma coisa, e aí eu não lembrei aqui, eu achei que era a Rosiclé, mas não é. A Rosiclé, na verdade, ela é da Igreja Batista lá em Tiradentes, São Paulo, tá plugada com a gente também. A Leia também tá aqui, a Leia, ela tá dizendo o seguinte, a Leia tá dizendo assim, oi, bom dia, graça e paz. Ela é da Igreja Batista Memorial lá em Miguel Calmon, na Bahia, amando essa novidade da 316, virtuosas.modo on. Ela disse que ela é coordenadora do MCM e quer aprender muito. Ela já compartilhou com as irmãs, amigas e até com o grupo da família. E ela falou o seguinte: tô on, ligadinha na 316 sempre. Deus continue abençoando e faz sentido, ela tá falando aqui, né? E sempre comentando, acho que você ia falando, ela tava mandando aqui, comentando. Ela falou, novo tempo na minha casa. Aí fala, verdades, palminhas pra você, compreendi assim e hoje a casa é nossa e não fico sobrecarregada. Tá lá. Glória feliz a Deus. Da vida, Leia. Isso aí. Pegou o feedback todo aí, pegou a coisa toda, Leia, então, hein, ô Van? Ela anotou tudinho, parabéns, hein, Leia? Olha, tira um print, me marca lá na rede social, compartilha com as amigas. Agora, Welber, deixa eu falar um negócio aqui, olha, eu gastar aqui a saliva contando todas essas estratégias,
a gente tem que botar algumas coisas em prática. E isso não veio do nada. Sim. Veio muito daquilo que eu tenho aprendido com várias coisas na minha volta. E eu quero deixar 2 dicas pra vocês, pra gente ir pra essa semana em modo on. Sim. Primeira dica que eu queria deixar pra vocês é um filme pra vocês assistirem. Olha só. Anotem. Um filme, o nome do filme é Joy, J-O-Y, Joy, o nome do sucesso. Fala sobre uma mulher que é empreendedora, mas também é a que gerencia a bagunça da família dela. Um filme muito legal para nós que somos mulheres assistimos e trazer alguns aprendizados de lá. Qual a plataforma, Van, que a gente consegue achar esse filme? Ai, pastor, agora você me pegou. Eu acho que tem no Netflix. Netflix ou Amazon, das duas acha, né? Eu vou postar lá na rede social, lá no Instagram, eu vou postar a capa do filme, né? Aquela imagem, né? O banner. E aí vocês procuram lá. O nome é Joy, o nome do filme é Joy, o nome do sucesso. Ok. E aí, minha sugestão, minha irmã, não assista um filme por assistir. Faz uma pipoca, né? Um guaranazinho gelado, porque tá muito calor, pelo menos aqui em Vila Velha. Mas pega um caderninho e anote o que ela fez de errado, anote o que ela tá fazendo de certo, aquilo que você faz igual e que não vai dar bom, sabe? Anote, observe. A gente precisa aprender. A Bíblia fala que a sabedoria grita nas esquinas. A gente precisa observar, às vezes a gente tá olhando o vento e o aprendizado tá passando do nosso lado, ok? Então, essa é a primeira dica. Segunda indicação que eu trago pra você é um livro. Meu maior vício depois de Coca-Cola, podem me julgar, é livros. E eu quero compartilhar com vocês um livro que vai ajudar muito a eleger essa prioridade. É um livro da Dave Tyrus, chama-se Escolhas Inteligentes para Mudar Sua Vida. É um livro da Mundo Cristão, da editora Mundo Cristão. A autora é Dave Tyrus. Eu também vou postar lá na rede social e aí você pega o print. E eu espero que você, absorvendo essas coisas e andando junto, aqui coladinho com a gente toda segunda-feira às 10 horas, pra gente poder compartilhar outros ensinamentos e a gente consiga realmente abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, sermos achadas como mulheres virtuosas. Maravilha. É isso aí, quero deixar essas 2 dicas. Na próxima semana eu trago outras dicas, uma receita, uma estratégia para você economizar seu tempo dentro de casa e poder ter tempo para ler, tempo pro maridão. Essas coisas vão vir por aqui. Maravilha. Van, repete para mim o nome do livro, por favor. O nome do livro é Escolhas Inteligentes para Melhorar Sua Vida, de Dave Tyrus. Dave escreve D-E-V-I, Tyrus é T-I-T-U-S. Maravilha. É da editora Mundo Cristão. Maravilha, então tá aí, ó, Dave Tyrus, e para você então que tá aí ouvindo a Rede 316, então tá aí as dicas. Ô Van, há um tempo atrás, umas semanas para trás aí e tal, nós estávamos aqui, eu com os meus ouvintes, com a minha audiência aqui, nós estávamos conversando sobre a ideia, né, de receitas culinárias e tal. Eu queria fazer um desafio para você, não sei se é possível, de a gente também, toda final de programa, você trazer, porque eu acho que eu vi alguma coisa, você também posta algumas receitas lá no teu canal, não é? Tem. Então assim. Tem sim. Então, aí eu queria que você trouxesse para nós, no finalzinho do teu bate-papo dessa, né? No final, reservasse aí 2 minutinhos para você compartilhar ao vivo aqui com a nossa audiência uma receita. Que tal? Tá, quer uma pra agora? Opa, na hora. Com certeza. Deixa eu falar, meninas, olha só. A mulher de Provérbios 31, ela economizava tempo. E às vezes a gente gasta muito tempo lavando vasilha. Então, eu tô assim, muito focada em fazer comida de uma panela só. Eita. Sabe? Pega tudo e faz tudo numa panela só, porque aí você fica com uma vasilha só pra lavar. Olha que bênção, você ter uma panela só pra lavar depois do almoço.
O marido quando for lavar louça vai agradecer, né, Van? Não é? Pois é, gente, olha só. E se você botar o marido pra lavar, ele vê que é uma vasilha só, ele vai sobrar tempo ainda pra fazer outras coisas legais. Como ver um filme, por exemplo, com você. Olha só. Presta atenção na receitinha. Essa eu vou botar como carro-chefe porque já está lá no Instagram. Sim. E eu sei, inclusive, que o pastor Jefferson do Nossa Pátria Brasil já andou dando uma bisbilhotada lá e disse que ia fazer. Ele não comentou nada comigo ainda não. Sim. Mas fica aí a dica pra você. Faz porque é muito gostoso. Arroz à toscana. Facinho de fazer. Fiz esse final de semana lá na casa da minha sogra. É muito fácil. Posso falar rapidinho? Pode, por favor. Então bora lá. Você vai pegar 6 linguiças toscanas, aquela de churrasco. Você vai pegar, aí eu faço porção aqui para 5, né? Dá 8 porções mais ou menos. Você vai pegar essas 6 linguiças e você vai cozinhar. Eu gosto de cozinhar para tirar um pouco daquela gordura que fica nela de vindo do mercado. Você cozinha ela na água fervente, depois você vai abrir ela, tirar daquela pele e vai desmanchar ela todinha, desfazer a linguiça, ok? E vai reservar num cantinho. Aí você vai fritar essa linguiça na panela, elege uma panela grande e vai ser tudo dentro dela, hein? Você vai fritar essa linguiça na manteiga. Frita, deixa ela ficar bem crocantezinha. Depois você vai colocar aí junto uma cebola média. Você pode botar uns 2 dentinhos de alho. Aqui eu boto uns 4, 5, que a galera aqui gosta de bastante alho. Mas você pode botar uns 2, 3 dentinhos de alho, bem picadinho também. E refoga essa linguiça com a cebola e o alho, ok? Depois você vai botar, depois que tá refogadinho, você vai botar 1, 2 cenourinhas raladas, um pimentão verde. Se você acha que o verde é muito ácido, você pode botar o amarelo, também funciona. E vai botar 2 a 3 tomatezinhos. Se o tomate for grande, você bota 2. Picadinho também e frita tudo junto nessa linguicinha aí, ok? Depois você coloca uma xícara grande ou uma medida, um copo americano de arroz. E mistura aí, deixa ele dar uma fritadinha. Eu gosto de fritar o arroz junto, sabe? Sim. Frita ele um pouquinho aí e depois a medida clássica que todas nós cozinheiras, né, temos já na cabeça. É uma das certezas que nós temos na cozinha. Para uma medida de arroz, 2 de água. Põe 2 medidas de água, daquela que você botou na panela, e espera cozinhar. Tempera um pouquinho no finalzinho com um salzinho. Às vezes eu boto um pouquinho de pimenta do reino, porque os meninos gostam de coisa picante aqui. Ai, até tô salivando já. Faz o arrozinho. Espera ele cozinhar. Só servir um alfacezinho para uma saladinha para dar um frescor. Um molhinho de pimenta, é bater e valer, irmãs. Experimenta aí, depois me conta. Pronto. Só isso. Espera o arroz cozinhar e a servir. Carro-chefe aqui. Fiz esse final de semana na casa da minha sogra e o pessoal lá também aprovou, viu? Maravilha. Pode fazer e valeu. E tudo numa panela só, pastor Welber. Maravilha, então tá aí, ó, tá aí. Então agora, toda segunda-feira também, a Van, além dessas dicas aí, quando ela quiser, quando ela tiver aí livros e filmes para trazer para você, também a gente vai estar trazendo aqui junto com ela uma receitinha bacana para você que tá aí plugado na rede, inclusive para os maridões que quiserem surpreender aí as suas consortes, quiserem surpreender aí as suas amadas, não é? Então aproveite essa receita, facinho demais, ó. Isso aí, como dizia seu boneco, faz com o pé nas costas, então tá tranquilo. Tá legal. Ô Van, eu quero te agradecer, querida, por esse bate-papo muito bacana. Ó, tá chegando, continua chegando mais recados, você continua ligado aí na rede, que eu vou estar lendo os recados aqui do povo que tá mandando aqui pra você, tá bom? Agradecendo, dizendo que foi muito abençoado e tal, palavra maravilhosa e enfim, muita gente aqui mandando muitos recados. Aí você continua aí também, porque se você vai ouvir os recados desse povo, que daqui a pouco eu vou estar interagindo aqui, vou estar lendo o recado de todo mundo aqui na rede, tá bom? Eu quero mais uma vez te agradecer, que Deus te abençoe e até segunda, permitindo Deus. Amém, se Deus quiser. Um beijão e bora agitar o dia, meninas.
Valeu, obrigado, Van. Deus abençoe. Até segunda, então. Tchau, tchau. Até segunda. Valeu. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.